Bom dia, alunos. Eu sou o professor Bruno, sou professor de Física dos Colégios Assis Brasil, Santa Rita e Félix da Cunha, a cidade de Pelotas. Na aula passada nós falamos sobre curiosidades eletrostáticas. Falamos sobre raios, trovões e descargas elétricas e o seu comportamento. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o princípio eletrostático e o princípio da conservação da carga elétrica. E o que significa falarmos em princípio eletrostático? É o princípio da atração e da repulsão. Tá? E o que significa dizer isso? Significa dizer que quando nós temos duas partículas carregadas positivamente, com o mesmo sinal, elas se repelem. Quando nós temos duas partículas carregadas com o mesmo sinal, eletricamente, elas também se repelem. E quando nós temos duas partículas com sinais opostos, elas têm caráter atrativo, certo? Isso é o nosso princípio eletrostático, essa é a nossa lei da física elétrica. E o que implica dizer isso? O que significa? Significa que o princípio da conservação da carga elétrica é muito parecido com o que o Lavoisier dizia da matéria. O Lavoisier dizia, nada se perde, tudo se transforma. Quando nós falamos em cargas elétricas, nós estamos dizendo algo similar. Por quê? Porque cargas elétricas, elas não se transformam, elas não somem. Cargas elétricas, de mesmo sinal, se repelem. E os sinais opostos se atraem. Isso é o que o nosso princípio eletrostático nos diz. Também sabemos que a carga elétrica não se cria, não se perde, apenas se transfere. Um sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas é constante. Bom, o que eu quero te dizer é assim, o que esse princípio nos diz? Que se nós tivermos um total de... Vou dar um exemplo aqui. Se nós tivermos um total de dois corpos, né? E eles estão entrando em contato num processo de eletrização. Se nós temos inicialmente 10 cargas envolvidas, no final desse processo, quando eles entrarem em contato, quando eles se eletrizarem, nós vamos continuar tendo 10 cargas. Ou seja, um corpo pode ficar com mais cargas, o outro pode ficar com menos cargas. Mas o somatório, no final, tem que ser o mesmo número de cargas. Ó, o que nos diz aí a conservação da carga elétrica? Dentro de um sistema isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas permanecerá constante, ou seja, a função que representa está ali abaixo, o somatório das cargas. Antes, precisa necessariamente ser igual ao somatório final das cargas após o processo de eletrização. Bom, então eu separei aqui um exemplo para nós, simples aqui. Quando nós temos uma situação com dois materiais ou com duas partículas entrando num processo de eletrização por contato, por exemplo. E aí nós temos uma partícula que ela tem caráter positivo e nós temos outra partícula que tem caráter negativo. Como é que nós vamos fazer matematicamente esse somatório? Nós somamos as duas cargas, colocamos ela em contato, nós somamos as duas cargas e dividimos por 2, certo? É muito simples, é uma média aritmética, certo? E aí eu dei um exemplo com números. Nós temos uma partícula carregada com uma carga positiva e outra partícula carregada com uma carga negativa. Só que a primeira partícula, ela tem 3 cargas positivas. E a segunda partícula, ela está carregada com 5 cargas negativas. Quando nós colocarmos em contato, vai sofrer o processo de eletrização por contato. E como é que funciona a matemática? É o somatório das duas cargas divididos por 2. Então, isso vai nos gerar o quê? 3
cargas positivas, menos 5 cargas negativas. Isso vai nos dar menos 2 cargas negativas, divididos por 2. Ou seja, vai ficar sobrando uma carga negativa. O que significa dizer isso? Significa que ao final do processo de eletrização, quando colocarmos as duas cargas em contato, as duas partículas em contato, as duas partículas ficarão carregadas, ficarão eletrizadas negativamente, certo? O que eu botei essa parte matemática só para vocês visualizarem, mas vamos supor que nós tivéssemos um material que fosse um metal entrando em contato com um pano, né? A gente pode atritá-los. É outra forma de eletrização. Mas eles também estão se eletrizando ambos. Mas o que eu quero dizer é que um corpo, se possuir 3 cargas positivas livres, quase livres, e o outro corpo possui menos 5 cargas negativas quase livres, quando eles entrarem em contrato, ou quando eles entrarem em atrito, quando eles entrarem num processo de eletrização, a matemática é muito simples. É o somatório das cargas quase livres de um corpo mais o somatório das cargas quase livres de outro corpo, divididos por 2. Nos dará a eletrização final. Ou seja, se um corpo tinha 3 cargas positivas quase livres e o outro corpo tinha 5 cargas negativas quase livres, no final do processo de eletrização, os dois corpos ficaram com uma carga negativa quase livre. Os dois ficaram eletrizados negativamente, certo? Esse é o princípio da conservação da carga elétrica. Próxima aula nós vamos estudar a lei de Coulomb. Aquele abraço, alunos, é um prazer sempre e até a próxima.